Amados, eu pedi para Jesus, estava comentando com a Tamis, eu pedi para Jesus, qual o tema da palavra de hoje? E foi engraçado, porque geralmente Jesus fala, né? Dessa vez ele falou, eu te dei inteligência, te dei criatividade, inventa um tema aí, quero ver. A palavra já tinha, né? Era só o tema, pessoal, fica tranquilo. E veio no meu coração uma coisa muito antiga. Quantos aqui já assistiram o programa Porta da Esperança? Meu Deus! Esse é o tema da palavra de hoje, Porta da Esperança. Porta da Esperança. Quem não assistiu, eu vou explicar rapidamente. Era lá no SBT do Silvio Santos, eu assistia quando era criança, tá, pessoal? Também não sou tão velho assim, né? E esse programa era um programa onde as pessoas mais humildes, geralmente, elas tinham um sonho, um desejo, queriam comprar uma casa, encontrar um parente, às vezes tinha uma doença, precisava de um tratamento, qualquer coisa. E tinha uma porta bem grande, que era a Porta da Esperança. E você ficava assistindo o programa, via o problema, via a pessoa, ficava com pena também da pessoa, queria ver se ela ia conseguir uma ajuda, e ficava ali, né, esperando, e daí no final do programa, aquela porta abria, e geralmente quase todo o programa, a pessoa conseguia realizar o seu sonho, tinha ajuda de algum lugar, conseguia alcançar aquilo que ela tanto almejava, e daí acabava o programa, a gente ficava feliz pela pessoa, ainda bem que ela conseguiu, e era isso o programa. Mas a gente assistia, né? Mas eu fiquei me perguntando, dizendo, aquelas pessoas receberam o que elas queriam, realizaram um sonho naquela hora, mas e se nós fôssemos hoje visitar cada uma das pessoas que realizaram aquele sonho naquela época, lá quando tinha o programa? Será que essas pessoas ainda estão vivendo bem? Será que essas pessoas ainda vivem uma vida feliz como elas foram naquele dia? Será que elas cresceram? Será que aquilo que elas desejavam as fez ficarem mais prósperas, mais sábias, terem uma família melhor? O que aconteceu com aquelas pessoas? E algo no meu coração me diz que talvez muitas daquelas pessoas que receberam a realização de um sonho, hoje elas continuam tendo a mesma vida que elas tinham antes. Uma vida muitas vezes sem sentido, uma vida muitas vezes que não tem felicidade, não tem alegria, foi aquele um dia de alegria. Assim acontece com muitas pessoas que ganham na loteria, nós sabemos, isso aí já há estudos sobre isso, que muitas pessoas que ganham milhões na loteria, em poucos anos perdem tudo o que elas ganharam. E é uma coisa interessante, porque como você consegue gastar milhões? Né? Tem gente que já está pensando, eu consigo. Mas como uma pessoa consegue gastar milhões? Isso nos mostra que muito mais importante do que o que nós recebemos é se preparar para viver aquilo que nós recebemos, para assim, então, ter uma vida abençoada, vivendo o propósito de Deus. A porta da esperança para todos nós um dia foi encontrar Jesus na nossa vida, amém? Um dia, não sei em qual dia, não sei em qual momento, não sei através de quem, uma porta se abriu para você e você encontrou Jesus, e você descobriu a salvação, e a partir daí, tinha tudo para ter uma vida totalmente diferente e transformada. Muitos se agarraram nessa esperança e nessa possibilidade, e se entregaram completamente. Outros não aproveitaram tão bem aquilo que poderiam ter aproveitado. Outros estão aproveitando 10, 20, 30, 50% de tudo que Deus tem preparado para a sua vida, para as nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a importância que existe em nós nos desenvolvermos, em crescermos individualmente como corpo, como pessoa, como templo do Espírito Santo, porque uma igreja de verdade, ela não é forte apenas quando ela tem muita gente, ela não é forte quando ela tem um lugar grande, quando o som é bom. Uma igreja forte é feita por filhos saudáveis, por filhos que crescem, que se desenvolvem com o coração em Deus, no alicerce que é Cristo. Você crê nisso? Eu creio.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou falar sobre as duas construções que Deus planejou para a sua igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Glória a Deus. Cada um de nós é uma pedra viva na casa de Deus. Você crê que você é uma pedra viva? Cada um de nós faz parte, é como se fosse um tijolinho do corpo de Cristo, da casa, da igreja. Que a igreja que não é esse prédio, não é esse templo, não é esse local de reunião, mas somos nós quando nos reunimos em nome do Senhor. Nós somos pedras vivas. Cada pessoa que você traz para a presença de Deus, cada vida que você ganha, é mais uma pedrinha viva que encontra Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui tentando, buscando, sonhando em construir cada dia mais pedrinhas vivas na presença de Deus. Mas, para que todas essas pedras vivas que nós somos, estejam juntas, estejam bens, você tem que olhar para a sua própria vida e se olhar como uma construção também, como um lugar que precisa crescer, que precisa ser construído por Deus. A Bíblia fala lá em Filipenses, se não me engano, que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a Bíblia mesmo fala que nós somos uma obra de Deus. Além da obra que é todos nós reunidos, além de todos os ministérios, departamentos, tudo que é feito neste lugar, você aos olhos de Deus é uma obra que deve ser acabada, deve ser concluída, um templo para o Espírito Santo de Deus habitar. Você crê nisso? Jesus, Ele falou na sua palavra que Ele precisava ir para o Pai. Ele falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Isso está lá em João 14, 2. Olha que interessante esse versículo, ele mostra que na casa de meu Pai, ou seja, o meu Pai, o nosso Pai, Deus, Ele tem uma casa. Todos os filhos no mundo inteiro, que são filhos de Deus, eles têm uma casa, a casa de Deus, uma só casa. Mas Jesus fala que dentro dessa casa há muitas moradas. E daí nós ficamos imaginando que Deus é um condomínio fechado, e nós somos as residências que estão lá dentro do condomínio fechado. Que nós vamos ter uma casa lá, uma mansão naquele condomínio fechado. Daí já fala uns, olha, eu estou trabalhando aqui para Jesus, porque eu quero uma casa bem bonita na eternidade. Que aqui, rapaz, eu tenho uma casinha que não cabe nada. Lá então eu quero ter uma mansão, uma casa maravilhosa, porque Jesus falou que na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Mas a Bíblia fala em outra passagem que quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos Ele na nossa vida, Ele fala assim, eu e o meu Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe quem são essas moradas? Somos nós. São todos aqueles que estão crendo, que já morreram, que já estão em Cristo, mortos em Cristo, aqueles que virão ainda. Nós somos essa morada. E olha que interessante, além de falar de uma casa, além de falar muitas moradas, Ele fala, eu vou vos preparar lugar. Sabe por que Jesus ele teve que ir para o Pai preparar lugar? Porque para moradas, que somos nós, existem vários lugares onde nós podemos estar, lá no reino de Deus. Nem todo lugar no reino é igual. Você é uma morada que vai poder ficar muito bem no reino de Deus, ou é uma morada que não vai gostar muito do seu lugar lá no reino de Deus. Depende de como a sua obra está sendo completada nessa terra, nesse curto tempo de vida que nós temos. Isso é muito, muito sério. Rapaz, eu vivi uma experiência ontem,
que eu quase morri do coração. Eu contei ontem numa atração, ministrei também aqui, que o Diego, meu filho, 2 meses e meio, está aqui com a gente hoje, e eu estava lá me preparando para vir para a comunidade. A Tamisa me chamou no quarto, e o meu filho estava roxo, pálido, sem respirar, e eu chacoalhei ele, sabe, o olhinho indo assim, como se fosse uma pessoa indo, mesmo morrendo. E eu olhei, desespero batendo na gente, e orando, e batendo nele também, batendo naquela manobra, né, que é ensinada para os pais para tirar quando o filho está engasgado, alguma coisa. E veio uma agonia no meu coração, e graças a Deus deu tudo bem, ele voltou, foi voltando aos poucos, acho que os anjos estavam lá também ajudando, glória a Deus por isso. Mas eu vim tremendo aqui para a comunidade, dizendo: meu Deus, como a nossa vida é frágil, como nós somos frágeis, como a nossa vida pode ser rápida, e a gente depende do Senhor para tudo, amados. As pessoas podem morrer do nada, por nada, e morrem mesmo, né? E morrem. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, meu filho, uma vida pela frente, tudo pela frente, se ele morre agora eu morro junto. E eu fiquei imaginando ontem Deus também, falando quantos filhos morrem, e Deus pensa a mesma coisa, uma vida inteira pela frente, tantos projetos, tantos sonhos, tantos propósitos que eu tinha para esse filho, e ele simplesmente morreu sem completá-los. Mas para que nós possamos investir na nossa própria vida e crescer, Deus nos garantiu algo, Deus nos deu um caminho, e eu quero te contar esse caminho para que você possa crescer. Por que falar de crescimento agora? Talvez você está chegando em novembro, não sei se você já pensou, nós estamos dia 27 de novembro, menos de um mês é o Natal, pouco mais de um mês nós já estamos em 2017, acabou o ano já. Deus, Ele trabalha em ciclos, nós também vivemos em ciclos. Em toda a passagem de ciclo é importante refletir: será que eu vivi nesse ano tudo que Deus tinha para a minha vida? Será que eu cheguei e alcancei tudo aquilo que Deus desejou e planejou que eu alcançasse? Se eu não alcancei, o que eu posso fazer para chegar lá? A palavra de Deus nos dá um caminho de crescimento, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, eu vou ler, pode só anotar, não precisa abrir. Paulo fala: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo em vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não dais segundo os homens? A palavra de Deus nos fala que o caminho do crescimento é o alimento. Você precisa se alimentar de um alimento sólido. E o sólido aqui, Paulo vai falar em outro trecho, e nesse aqui no versículo 2, ele fala que é carne, ele vai dar a simbologia da carne, um alimento sólido. Você pode falar isso para o seu irmão: você precisa comer carne, o alimento sólido espiritual. Fica tranquilo que é espiritualmente falando, se você é vegetariano, fica tranquilo. Paulo, ele está falando assim: vocês são salvos, estão na igreja, estão no GC, são batizados, mas vocês são carnais, porque vocês só se alimentam de leite, e eu queria dar carne, mas vocês não podem receber ainda. Ontem eu falei sobre isso, alguém que se alimenta de leite, Paulo compara a um cristão carnal. Amados, nós estamos às vezes lutando na vida, correndo e tal, estamos no corpo, vivendo, aceitamos Jesus em nós. Aqui não está falando de ímpios, está falando do cristão que é carnal e que só consegue se alimentar de leite. Ela não está falando daquele que começou agora na festa. Talvez você está começando agora, chegando agora, você precisa de leite. Glória a Deus, que esse leite venha sobre você e te nutra, te alimente, e que você cresça para poder ter um alimento sólido. Mas eu pergunto você, que sente no seu coração que já deveria estar muito além, já deveria ter crescido muito mais no Senhor, por que você ainda não está se alimentando de um alimento sólido?
Estar num lugar abençoado não significa ser abençoado. Estar na comunidade do Deus provedor, num lugar de crescimento, não significa ser alguém que está crescendo. Uma das maiores preocupações que vem no meu coração, isso eu comento com os pastores, pastor Tiago, que está mais próximo ali no Atração, eu falo que um dos meus temores é que muitas vezes nós estamos fazendo algo de avivamento, águas vivas, ministrando o Espírito Santo, mas estar aqui não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que por estar num bom lugar, elas também estão vivendo aquilo que é bom. Mas a vida cristã, o alimento sólido não é apenas um domingo, um GC, muito menos do que isso. O alimento sólido que a palavra de Deus nos traz, ele vem através da sua busca diária pelo Espírito Santo de Deus. É no seu quarto, no secreto, que você consegue ter o alimento mais sólido que você precisa, lendo a palavra de Deus todos os dias, e vendo os segredos que Deus escondeu na palavra, mas revela para os seus filhos. Isso é um alimento sólido. Muitos irmãos estão no lugar recebendo o alimento sólido, mas como são carnais, são crianças, não conseguem engolir o alimento sólido. É a mesma coisa que eu dar carne para o meu filho, ele vai se engasgar, vai morrer. Tem irmãos que não crescem no Senhor, e por melhor que seja a palavra, por mais tremendo que seja o mover, por mais do Espírito Santo que esteja nesse lugar, a pessoa não recebe, porque ela não se preparou na sua vida pessoal. Então não adianta vir aqui e dizer que o culto não está bom, que o GC está ruim, que o líder não é gente boa com você, que a líder não é preparada. E você tem crescido espiritualmente? Tem se entregado a Deus para se tornar um edifício espiritual ao Senhor? Para que daí sim você possa dizer, não, a gente precisa melhorar. Nosso crescimento, ele não é só pela nossa vontade. Às vezes você tem muita vontade de crescer, mas você não vai na oração contínua. Você não aproveita os seminários, as conferências neste lugar, a escola de crescimento, os discipulados. Tantas coisas que a comunidade, como uma união de pedras vivas, tem disponibilizado. Mas nós precisamos querer crescer individualmente. Você está entendendo, amado? Como o pastor fala, não é se está gostando, é se está entendendo. Mateus capítulo 6, versículo 1 fala assim, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Nós vemos nessa passagem que coisas espirituais podem ser feitas de maneira carnal. Você já pensou nisso? Eu posso estar fazendo algo espiritual na carne. Não sejais como os hipócritas que erguem as mãos nas esquinas, mostrando que está orando. Imagina, você está orando sendo carnal. Trazendo para a nossa realidade de hoje, muitos gostam de mostrar que são espirituais. Sabe, às vezes você abre o Facebook, é um negócio incrível, né? É revelação do coração das pessoas, né? Aquilo que a pessoa não tinha coragem de falar pessoalmente, mas pelo Facebook ela coloca. Daí tem gente lá que tira foto, eu não estou dizendo que é errado, Deus conhece o coração de cada um. Mas tem gente que lá posta foto orando, com o braço erguido, e fazendo e tal, já coloca um versículo embaixo, e se mostra uma pessoa muito espiritual. E esse versículo fala justamente isso, não busque isso, porque sabe qual é a sua recompensa? É a minha curtida.
Não é o que a Bíblia fala? Para ser reconhecido pelos homens, já recebeu a sua recompensa. Curti. Glória a Deus, escrevi embaixo, recompensa. Meu, que recompensa mais podre. Recompensa que não leva a lugar nenhum. Sabe o que a palavra de Deus nos fala que deve aparecer nas nossas vidas? Os nossos frutos. Agora eu pergunto, posta o seu fruto lá no Facebook. Anda com os seus frutos ao seu redor. Mostre os seus frutos no seu trabalho. Mostre os seus frutos na sua vida, na sociedade. Eu fiquei muito feliz porque eu vi as fotos das pessoas tirando, abraçados assim com a pessoa que ganhou para Jesus e estava lá discipulando hoje de manhã e estava lá batizando. Aquilo é um fruto. Estou mostrando aqui o meu fruto, ó, glória a Deus por esse fruto. Aleluia. Quer mostrar o seu fruto? Cadê lá no GC as pessoas, as vidas que você tem ganhado para Jesus? Quer mostrar o seu fruto? A justiça que existe na sua integridade, no seu trabalho, naquilo que você faz, e as pessoas poderem olhar para você e dizer, não, essa pessoa é uma pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta. Não é uma pessoa avarenta, não é caloteira, não é uma pessoa que engana, que mente. Isso é o seu fruto. E o seu fruto não tem problema, pode mostrar, que a Bíblia não fala que quem mostra o fruto, o pai tira a recompensa. Na verdade, a Bíblia fala que o pai, quando vê um fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, no nosso crescimento, nós precisamos mudar o foco, porque hoje o mundo, ele quer mostrar, as mídias sociais querem mostrar, as pessoas querem mostrar o que elas estão fazendo para serem melhores. E Deus, ele fala, não mostre o que você está fazendo, faça escondido. Eu mostro os frutos da sua vida no secreto. Então nós não devemos nos surpreender com o que nós vemos na aparência, porque aquele que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, e nós devemos ser assim, não julgar as pessoas pelo que nós vemos, pelo que os outros falam, mas espiritualmente pelos seus frutos. Tiago 1, 22 ao 25 fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se vai e logo esquece de como é. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Quantas palavras nós temos recebido aqui no Senhor, palavras tremendas. Quanto nós temos praticado dessas palavras na nossa própria vida. Amados, pense comigo. A Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Quantos evangélicos existem no Brasil hoje? Milhões. 50 milhões? Não sei. Agora a minha pergunta é, quantos são praticantes da palavra? Porque o que nós temos visto e ouvido nos entristece o coração tremendamente. E o detalhe é que todos eles são salvos, mas são pessoas que não estão construindo e investindo na sua própria vida. E às vezes nós estamos nisso também. Então eu quero que você reflita, porque em nome de Jesus, o ano de 2017 vai ser diferente, amém? O ano de 2017, eu creio, já estou profetizando na sua vida, vai ser um ano em que você vai estar exatamente e alcançar exatamente aquilo que o Senhor já tem determinado para você. Você crê? Eu creio. O ano de 2017 não é um ano que eu estou desanimado para que as coisas estão difíceis e eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vou chegar lá. Não, eu já estou pensando, Deus, o ano de 2017 é o ano que eu mais quero trabalhar para o Senhor, é o ano que eu mais quero ganhar pessoas, é o ano que eu mais quero orar, é o ano que eu mais quero chorar, jejuar, é o ano que eu mais quero estar na obra de Deus, ajudando os meus irmãos, amando o perdido. É o ano que eu quero ser mais parecido com Jesus. Mas para isso, Deus, o Senhor vai ver as minhas lágrimas lá no meu secreto.
Quantos de vocês já passaram por tantas circunstâncias na vida, que ninguém viu o seu choro, mas as pessoas viram a sua vitória, não viram? Porque Deus viu o seu choro. Agora tem gente que faz, todo mundo vê o seu choro, nunca vem a vitória. Só vem e reclama, não está fácil a vida, chora para todo mundo. Sabe o que chorar para uns, para os outros adianta? Nada. Mas chorar para Deus, sabe o que adianta? Tudo. Por quê? Porque Ele é o autor e o dono da porta da esperança. Sempre tem alguma coisa lá dentro quando Ele abre. Glória a Deus. Mateus 7, 24 ao 27 fala: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Caiu, grande foi a sua queda. Às vezes a nossa vida espiritual é uma montanha russa, um dia está embaixo, outro dia está em alta. Nós mesmos não nos entendemos, nós não conseguimos ter uma vida estável no Senhor, porque nós não construímos a nossa vida espiritual em Deus, firmado na rocha. Se nós não estamos bem firmados, fundamentados no Senhor, sabe o que acontece? Perdeu o emprego, já desiste da fé. Aconteceu um problema em casa, no casamento, já desanima de ir no GC. Aconteceu qualquer problema, já entra em desespero, e já quer largar tudo, e já larga o mundo, e já desanima da própria vida. Sabe o que é essa inconstância? A característica de uma vida que não está crescendo em Deus, que ainda é um filho pequeno, imaturo e carnal. Mas não é isso que Deus quer. Eu creio que Deus está separando aqui um povo que está fundamentando a sua própria vida espiritualmente, que está gemendo, clamando, orando, dizendo: Deus, eu quero estar firmado na rocha, Pai. Eu estou aqui disposto, Pai, a construir sobre a rocha, sobre um caráter que é o caráter de Cristo. E eu sei que sobre essa rocha qualquer coisa pode acontecer, eu permanecerei. Eu creio nisso. Eu creio que se existe algo que você deve querer no ano de 2017, que você deve querer desde já na sua vida, é ser alguém que está imune a tempestades. No sentido não que elas não chegam, mas que elas não te derrubam. Quantas vezes você já caiu na vida, já desanimou? Não é assim que o Pai te criou para ser. Deus te criou para ser uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa com ousadia, que na verdade vê as pessoas ao redor e estende a mão para elas, porque você é um filho do rei, e o rei tem todas as coisas, amém? Mas, se nós construímos na nossa casa, nós aprendemos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, que fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, o sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o prejuízo. Mas esse tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus falou no meu coração que muitas pessoas vivem com medo da vida, temerosas pelo que vai acontecer, se as coisas vão dar certo. E esse medo vem de um coração que não está firmado em primeiro lugar no reino de Deus. O ano de 2017, eu creio, é um ano onde nós precisamos investir na nossa vida espiritual, e onde nós precisamos edificar essa casa, onde você vai estabelecer o reino de Deus sobre a sua vida.
Nós podemos fazer uma casa com ouro, com prata, com pedras preciosas. O ouro que fala da divindade, a prata que fala da redenção, pedras preciosas que falam do ministério e dos dons. Ou nós podemos construir em cima de nossas próprias vidas algo de madeira. O que é madeira? A humanidade, a carnalidade. O feno, a palha é aquilo que é separado do trigo para tacar fogo. E olha que engraçado, ele fala que aquele que tem as obras, ouro, prata, pedras preciosas, as obras são provadas no fogo. E as obras, o fogo não faz nada com elas, recebe a sua recompensa, o seu galardão. Agora, aqueles que têm de madeira, de feno, de palha, queima-se as obras, mas fala que na verdade quem vai ser queimado junto é a pessoa. Vai ser salvo como pelo fogo. Rapaz, eu não quero ser queimado. Quem quer ser queimado aqui nesse fogo? É engraçado que nós viemos para a igreja e nós cantamos: Deus, batiza-me com teu fogo. Oh, que o fogo de Deus venha sobre nós. Fire, fire, fire. Nós queremos muito mais o fogo de Deus. E é um perigo, irmão, porque o fogo de Deus, ele é uma espada de dois gumes sobre a nossa vida. Ele vem para revelar as nossas obras. E glória a Deus, se a obra que você tem construído, ou tem desejado construir no Senhor, é uma obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Não se contente em viver uma vida em realizar apenas o sonho de ser salvo, mas viver 1000 anos, o governo de Cristo sobre a terra, tendo, como a palavra de Deus fala, o prejuízo. Você quer viver o prejuízo? 1000 anos no prejuízo, você quer, amado? Eu não quero. Se a Bíblia fala que eu posso construir algo de ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, eu posso fazer o meu melhor, eu posso fazer algo bom para o Senhor. Cristo te chamou e Ele acredita que você pode fazer o melhor. Nem você acredita em você mesmo muitas vezes. Você acha que você não consegue, que você não pode. A pessoa está doente, você não crê que você pode ir lá orar e ela ser curada. Uma pessoa está em luta, você não crê que pode falar de Cristo e ela ser alguém salvo a partir daquele momento, porque você a alcançou. Você acha que não pode ser um líder de grupo de crescimento, pode trabalhar num departamento. Você pode não crer, mas Jesus Cristo, Ele crê em você. Agora, Ele quer que você tome uma posição. Você precisa dizer: Pai, eu não aguento, eu não quero mais viver mostrando algo que eu não sou. Eu não quero mais ser menino, menina espiritual. Eu quero começar a investir na obra que é a minha vida, a morada que eu sou para o Senhor, para que Ele se alegre em minha presença, porque nós com certeza nos alegramos da presença do Senhor, mas que o seu objetivo de vida seja que Deus se alegre com a sua presença. Amém? Fique de pé no seu lugar.